partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Começar uma nova semana é sempre um bom momento para a gente pensar em caminhos, escolhas e novos projetos. Muitas vezes a vida nos leva por trajetórias que a gente não imaginava no início. Carreiras mudam, sonhos se transformam e em algum momento encontramos aquilo que realmente faz sentido. Existe um conceito muito bonito da cultura japonesa chamado Ikigai, que fala justamente sobre isso. Encontrar aquilo que dá propósito à nossa vida. E para abrir o cafezinho de hoje, eu trago uma frase do neurocientista japonês Ken Moji, que fala o seguinte: todos nós temos um Ikigai, algo que nos faz levantar da cama pela manhã. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi é ter com quem contar. Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui. E Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa eu recebo hoje a Priscila Machado, que é sócia do Ikigai Sushi Bar. A Priscila é formada em Direito pela URI, tem especialização em Direito Civil e formação executiva pela FGV, tendo atuado aí na advocacia, no jurídico da Caixa Econômica Federal e no Ministério Público. Mas em determinado momento da vida, ela decidiu seguir um caminho diferente, o empreendedorismo na gastronomia. E hoje ela está à frente da gestão aí do Ikigai, que possui unidades em Santo Ângelo e Juí, e faz parte do grupo gastronômico que começou há mais de uma década aqui na nossa região. Priscila, eu estou muito feliz de te receber, seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro, é um prazer te ter aqui. Muito obrigada, Dani, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer, estar aqui para falar um pouco do nosso dia a dia, dessa mudança que bem tu disseste, que é uma mudança de carreira em busca de descobrir o nosso Ikigai. E é uma satisfação. Que legal. Então eu quero começar justamente nessa mudança, Porque tu me disseste lá que tu começou no direito, Tem aí essa formação, esse trabalho. Inclusive trabalhamos na Caixa as duas, de algum lugar já nos conhecíamos antes. Que momento que tu percebeu que teu caminho profissional podia ser outro? Quando é que virou essa chave pra ti? Então, Dani, foi uma virada de chave um pouco forçada, digamos assim, Eu sou santo-angelense, cresci aqui tendo como vizinha a catedral, Então tive uma infância excelente aqui nessa cidade. E durante a minha formação ali do colégio, no ensino médio, a gente acabou descobrindo que meu pai tinha leucemia. E isso fez com que aqueles sonhos que todo jovem tem, de eu quero estudar fora, aquela questão ficou um pouco apagada, Eu entendi aquilo como uma missão de permanecer aqui e acompanhar de certo modo, ajudá-lo, até porque eu sou a mais nova, minha irmã já tinha saído de casa, então eu tomei aquilo realmente como uma missão, fiz a minha formação aqui na URI, continuei os estudos depois disso e quis, Deus, a trajetória fosse que a gente perdesse essa batalha para o câncer, para a leucemia. E desde muito pequena eu tive essa influência praticamente de toda a família, Tá aí o Paulão que conhece a família, sabe que a família vem do direito, então a fruta não poderia cair muito longe do pé. Mas em virtude desta reviravolta que a gente teve, e uma situação assim de família é algo que mexe realmente com todo mundo, Eu já possuí um relacionamento que até hoje eu tenho, graças a Deus, o Daniel, meu noivo, e na época ele morava em Panambi. Então, depois que tudo aconteceu, eu quis mudar de ares, E me mudei para Panambi. Dali foi, digamos, o meu primeiro contato, de fato, com a vida do empreendedorismo, com uma atividade que fosse minha, Acabei tendo uma sociedade com uma colega que não perseverou. E depois de tudo isso, eu acabei tirando um período sabático, digamos assim. Do que eu vou fazer agora, eu não quero voltar para Santo Ângelo porque a minha vida tá aqui, com a pessoa que eu tô construindo. E comecei a olhar para várias frentes de negócio, em várias áreas, no jurídico, na alimentação, em tudo, assim. E neste meio tempo, como a gente morava em Panambi, a gente começou a, digamos, ficar um pouco mais apegado ao sushi, Até porque naquela época ali houve o boom, A comida japonesa, certo ponto era uma moda, alguns comiam por modinha, e a gente realmente começou a gostar desse negócio. E quinzenalmente, praticamente,
a gente ia a Palmeira das Missões, comer num restaurante chamado Buda Sushi. Uhum. E acabamos conhecendo os proprietários do Buda Sushi, que é o Gustavo e o Cassiano. A amizade foi se fortalecendo, a gente acabou se conhecendo. E hoje, então, nos tornamos sócios e estamos aí há mais de 5 anos traçando esse caminho juntos. Que loucura que é a vida da gente, né? Como é que as coisas vão e a gente, de fato, esse negócio a gente não tem controle nenhum, né? De nada, né? Porque a vida sempre surpreende, que bom que positivamente, né? Mas conta pra nós, assim, acho que é a parte mais curiosa, na verdade, da tua história, é essa de cliente a empreendedora, a sócia, né? Como é que foi que tu te tornou sócia, né? Claro, frequentando, enfim. Mas como que foi essa transição dentro da operação? O Gustavo e o Cassiano são 2 homens, assim, muito pra frente, né? Sempre tiveram a vontade de crescer, de expandir. E nessas nossas idas, a gente acabou se conhecendo melhor. E eu estava já olhando para a área da alimentação, mais especificadamente, né? Então, eu já tinha visto algumas frentes de negócio que acabaram não evoluindo. E nas nossas jantas lá, a gente pensou, poxa, e se a gente trouxesse isso para Panambi, no primeiro momento, né? E foi então que a gente começou a conversar um pouquinho mais a fundo para realmente construir essa sociedade. Sim, o que chamou a atenção inicialmente no Buda? No Buda, a qualidade, né? Eu literalmente fui conquistada pela barriga, né? No primeiro momento. E depois foi realmente a conhecer as pessoas que hoje são meus sócios, né? E ver o quanto eles tinham um propósito, digamos, alinhado com o meu, que era de crescer, que era fazer dar certo. Sim. Tu sabes que, te ouvindo falar, eu tenho uma história não parecida, porque não fui para gastronomia, mas também vindo do mundo corporativo. Mudei de carreira, virei empreendedora na área de educação. E aí, depois, virei comunicadora. Tem o quê? Vai fazer 1 ano, recém que a gente tá aqui, né, com o cafezinho. E é uma loucura isso, né? Bem como a gente falou. Não é fácil, exatamente. Eu queria falar um pouquinho, justamente para esses ouvintes que estão agora ligados e que daqui a pouco estão passando por essa mesma situação, né, de mudança de carreira. Muitas pessoas fazem isso, né? Mas muitas mulheres também fazem essa escolha. Primeiro porque eu acho que a gente decide muito novinha, né? Essa coisa do escolher a faculdade, enfim, vem uma pressão aí social, né? Familiar também, pra gente tomar essa decisão, influencia. E não tem condição da gente decidir uma coisa pro resto da vida sendo tão novo. Então acaba que essa transição em algum momento acontece para muitas pessoas. Quais foram os principais desafios que tu enfrentou quando tu escolheu essa virada? Foram muitos, né? Mas o principal, assim, que eu destaco é o apoio das pessoas. Porque... E no meu caso, assim, eu sempre tive uma certeza muito grande de que iria dar certo e que eu faria dar certo, né? Mesmo sendo 2 pessoas que eu recém havia conhecido, né? Mas acho que houve aí um grande encontro entre nós, que a gente assumiu esse propósito e a gente seguiu, né? Mas o apoio, sem dúvida, porque quando você fala para uma pessoa que você vai migrar, né? Principalmente ali, eu já havia feito uma graduação, 2 especializações. As pessoas questionam, poxa, mas você vai jogar tudo isso fora, né? E, na verdade, não é fora, né? Toda a minha graduação, as especializações que eu fiz, serviram de base para o momento que eu me encontro hoje. Claro. Então, o apoio, sem dúvida, é o principal desafio que eu tive, né? Mas nessa minha trajetória inteira, eu tenho que fazer justiça e agradecer muito ao meu noivo, porque a gente se apoiou, né? Naquele período que eu fiquei, neste ano sabático, né? A gente acabou, não, é isso que a gente quer, nós vamos investir nisso, nós vamos focar toda a nossa energia e a gente vai fazer dar certo. Então, a dificuldade é essa, e a solução para isso é se apoiar em pessoas que realmente confiam. Sim, né? Sim. Eu acho que essa é a grande sacada. E aí, mais uma vez, eu tive as nossas histórias são parecidas, porque eu também tive o mesmo apoio, quanto que é importante, né? A gente ter, de fato, pessoas que compram a loucura da gente, né? Junto com a gente. Mas daí a gente tá falando de Ikigai. E quando tu optou, então, por essa mudança, e vocês 2 compraram, então, essa mudança na tua vida, tu entendeu que era o encontro com o teu propósito, com o teu Ikigai de vida? Como que foi pra ti essa coisa de se encontrar na gastronomia? Então, eu sempre gostei muito de pessoas, eu sempre fui essa pessoa comunicativa que me interessava, então
eu vi dentro da gastronomia a oportunidade de eu desenvolver esse meu lado mais, digamos, comunicador, né, de certa forma. Então, eu não vim da gastronomia, eu sei cozinhar o básico, né? Muitas pessoas me perguntam, mas você faz sushi? Não, eu não faço sushi. Mas como muito eu bem. Eu sei me virar, talvez, em alguma coisa, mas eu não sou aquela pessoa que tenho a base, que aprendi a fazer sushi. Mas existe uma outra parte, que é essa parte da comunicação, do trato com as pessoas, da gestão, que eu gosto muito. E ali que eu percebi, poxa, eu gosto disso aqui. Eu quero estar envolvida nisso aqui, sem muito horário, sem muita rotina. Eu acho que é isso que me encanta, assim, nesse mundo que a gente vive, né? Eu concordo muito contigo, assim, porque eu tô até lendo um livro agora, Empreendedorismo para Subversivos é o nome. E ele fala exatamente disso que tu acabou, desse recorte, né? De que não existe rotina nenhuma. A gente mesmo jurando que vai ser dono do nosso tempo e vai ter liberdade, enfim, né? Essa doce ilusão do empreendedorismo, né? De que a gente vai ter tempo, enfim. E o empreendedor, ele gosta exatamente disso, né? O que para muitos é um grande desafio e até dolorido. Para o empreendedor, de fato, aquilo ali é o Ikigai, né? É o que faz ferver. E eu acredito que muitas pessoas acabam se frustrando quando entram, né, nesse meio, assim, por entenderem que, agora eu vou ter a minha empresa, eu não vou trabalhar. É muito pelo contrário. Né? A gente fantasia um mundo cor-de-rosa, de que tudo vai sair sempre como a gente quer. E, na verdade, cada dia é um desafio diferente. Você tá aqui tranquilo, hoje minha agenda tá tranquila, não tem muito compromisso, estoura uma bomba, você tem que ir atrás. E eu acho que é isso que mais me fascina, assim. E aí eu quero aproveitar a tua fala de antes, né, de toda essa tua formação e do quanto que tu tem aproveitado isso dentro do que tu faz hoje. Porque, assim, é totalmente diferente, né? A gente sabe que uma coisa é o direito, muito linear, né? E o empreendedorismo, extremamente complexo, né? A gestão de pessoas, mais complexa ainda. Como que tá sendo para ti essa nova fase, principalmente nessa parte da gestão mesmo, da gestão da operação, da gestão de pessoas, e o que tu aproveitou dos teus cursos, da tua formação, que tu tem utilizado nessa tua nova fase? Bom, eu sinto que se eu tiver 50 anos dentro da empresa, eu ainda não vou saber tudo. É essa sensação que a gente tem. Então, a gente está sempre em constante aprendizado, né? Mas essa busca, a gente nunca para, né? Essa busca, ela nunca para. Mas eu trouxe uma base forte já do direito, né? Que me possibilitou fazer os negócios que eu fiz e ter essa comunicação também com o time, com o público, né? Isso, sem dúvida, me ajudou muito nesse processo. Uhum. E assim, olhando para trás, tá? Olhando para esses anos aí, desde dessa mudança, o que aquela Priscila lá no início, né? Tem hoje ou faz hoje que tu nem imaginava que a Priscila seria? Eu vejo que isso ia estar sendo, né, uma jornada de muito autoconhecimento. É verdade. Né? Eu descobri uma Priscila dentro daquela Priscila que já existia, né? Até pelas próprias transformações da vida, né? Pelas fases que a gente vive dentro da empresa, o maior aprendizado realmente foi esse autoconhecimento. Quanto que a gente não sabe quem a gente é, né? Quando Exatamente. A gente vira empreendedora, assim, parece que cai uma cortina, assim, e a gente se descobre, né? Porque é muita coisa nova. Qual foi a habilidade, quais das habilidades que o direito te trouxe que tu mais utiliza hoje para empreender? A comunicação. Uhum. A comunicação. Claro Sim. que toda a parte de legislação é importante, mas a parte da comunicação eu acho que se destaca. E essa aí vai usar para os restos da vida. E eu vou dizer que é mais uma coisa que a gente tem em comum, é isso. Porque a comunicação me trouxe até aqui. E a comunicação passou por todas as coisas que eu fiz também, né? A gente acaba se utilizando todos os dias, todo o tempo. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, minha mesmo, que eu digo que a comunicação ainda vai salvar o mundo, né? Quanto mais as pessoas souberem se expressar e falar com realidade, né, mais fácil ficam as relações, né? Exatamente. Priscila, agora são 13h20, a gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui no cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé, Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. O café
Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando e meio ambiente protegido. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. E a gente está de volta aqui com um cafezinho, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente vai falar um pouco sobre gastronomia, sobre cultura, sobre experiência e sobre a operação também de vocês, né? Me falaste antes que o grupo do qual o Ikigai faz parte começou lá em 2015, né? Com o Cassiano, com o Gustavo, inclusive se eles estiverem aí na escuta, acredito que estejam, né? Quero mandar um abraço aqui muito forte pro Gustavo, que foi quem topou também essa parceria de antemão, né? Então, obrigada pela confiança. E eu quero perguntar para ti, como é que foi chegar nesse projeto que já tinha, né, uma história que já estava acontecendo? Como que foi essa chegada e essa continuidade, né, com a Priscila, né? E toda essa tua mudança, enfim, e adequação para uma operação que já existia. Perfeito. Então, é preciso dizer que quando eu cheguei na sociedade, os meninos já tinham 2 restaurantes. Sim. Já tinha Palmeira das Missões, que hoje está com 12 anos, né? Existia Frederico também, que hoje já está com seus 8, 9 anos. E eu cheguei, então, para integrar esse grupo e a gente resolveu fazer a criação de um 3º restaurante, né? Como era uma fase muito nova, a gente estava se conhecendo, os meninos também estavam buscando, né, uma expansão. A gente optou não levar a marca Buda para este 3º restaurante, né? A gente acabou criando o Ikigai, acabamos conhecendo um pouco mais até mesmo da filosofia, né? Nos interessamos por esse nome e acabamos criando esse 3º restaurante com o nome de Ikigai. Mas toda a vida, eles se assemelham muito, né? O cardápio, ele é pensado de forma conjunta, o ambiente, ele segue uma lógica em todos os restaurantes. Então, sempre atuamos de forma conjunta, né? Mas a 3ª unidade em Ijuí, foi inaugurada em Ijuí, hoje está com quase 5 anos, né? Ela foi colocada com o nome de Ikigai. Então, a gente tem essa expertise já de um grupo que tem mais de uma década, como você falou. Sim.
né? Lá atrás, os meninos começaram muito bravamente, né? Numa cidade de interior, onde não se existia a cultura do sushi. Então, eles começaram pequeno, divulgando para os amigos, trabalhando eles mesmos. Então, é uma história muito bonita, né? Que eu conheci, me apaixonei e resolvi seguir junto com eles. E hoje, então, nós temos o nosso grupo, o grupo Buda Sushi, onde nós temos as 4 unidades. Né? Então, nós temos o Buda Frederico, o Buda Palmeira, o Ikigai em Ijuí e o Ikigai em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo. E daí, assim, a história de vocês, ela tá cheia de boas histórias, né? Uma outra boa história aí é a trajetória do Natan dentro, Exatamente. né? Que tu me colocou lá. Começou lá como colaborador e hoje também ele é sócio da unidade aqui de Santo Ângelo, certo? Isso. Como é que essas histórias se cruzam, hein? Então, a gente sempre, desde o início que eu conheci os meninos, eu percebi muito forte essa questão da atenção às pessoas. Uhum. Então, eles já tinham essa preocupação em tratar as pessoas que ali estavam como parte, né? Então, o Natan foi uma pessoa que entrou como colaborador na unidade de Palmeira das Missões, né? Ainda mais jovem, porque somos todos jovens ainda, mas de colaborador ele foi se destacando dentro da equipe. E quando surgiu a oportunidade de abrirmos em Ijuí, os meninos acabaram ofertando para ele a proposta de fazer essa implantação ali em Ijuí. E depois, quando a gente decidiu abrir aqui em Santo Ângelo, não houve dúvidas que o Natan seria esta pessoa, né? O Natan sempre buscou muito conhecimento, ele tem vários cursos na área do sushi, então é uma pessoa que realmente fez por merecer e é o nosso responsável pela operação aqui, que conduz brilhantemente os trabalhos aqui em Santo Ângelo. Que legal. Eu fico fascinada quando tem essas histórias, porque a gente fala sempre, né, do quanto que a gente se esforça, enfim, nos lugares onde a gente trabalha e tal. E nem sempre o reconhecimento vem, né, Priscila? Então é muito legal quando a gente vê o reconhecimento vindo para as pessoas que de fato se engajam, né, dentro da empresa. Eu destacaria os dois lados, inclusive, né? As pessoas que não recebem esse reconhecimento e as pessoas que não têm a paciência para esperar o crescimento. Boa. Né? Sim. Como você, né, bem disse, a nossa trajetória lá no Buda Sushi de Palmeira já tem 12 anos. Sim. Então é uma vida praticamente que o Natan já está conosco, né? Ele soube respeitar esse processo, ele entendeu o crescimento dele dentro da empresa e nem todo mundo tem essa coragem de esperar. Sim. Né? As pessoas querem tudo para ontem. Achar que vai entrar na empresa hoje e amanhã já vai ser um gerente, um chefe de cozinha e no segundo ano já vai ter uma sociedade. Né? Então eu destaco isso, né? Porque a gente fala muito do pessoal que não é reconhecido, mas existe isso. Sim. E é bastante presente assim, no nosso dia a dia, as pessoas que não têm essa paciência de esperar o crescimento, né? Tudo é processo, né? Exatamente. Não adianta. Sabe que tem uma frase que eu aprendi muito cedo no corporativismo, justamente que vem ao encontro disso que tu tá falando. Que ninguém é galo sem ser pinto, né? Porque não adianta, tu não pode pular etapas, né? Tu tem que passar por um processo e esse processo normalmente ele demora, porque exige conhecimento, exige, né, paciência, exige dedicação, então não tem como passar. E aí, assim, quando a gente tá falando de cultura japonesa, a gente não tem como não linkar a questão de tradição, né, japonesa, técnica, estética, né, toda uma cultura que o sushi traz, assim, do Japão, que eu sou muito encantada com a forma como os japoneses lidam com a vida, enfim, eu acho que o Oriente, ele é encantador nesse sentido, né. O que mais te fascina, né, de trabalhar dentro, de trazer essa estética, de trazer essa questão da tradição para dentro da operação de vocês, né? De trabalhar com isso todos os dias, ainda mais linkando comida. Entendi. Antes, a gente precisa até fazer um linkzinho, assim, que tem muito da influência da cultura japonesa, mas o sushi que hoje a gente vê no Brasil, ele sofre muito a influência dos Estados Unidos. Então, a culinária que a gente pratica, existem os sushis clássicos, mas existem aqueles que são, a grande maioria, designados da cultura fusion, né? Então, o que mais me fascina nisso, e nisso eu acredito que seja um dos nossos pontos fortes, é justamente essa busca pela novidade, essa busca pelo novo, né? Aliás, trabalhar com comida, é importante dizer isso, exige muita responsabilidade, né? Nós estamos trabalhando com o alimento.
Então, o peixe, por ser cru, ele exige ainda mais responsabilidade nossa. E dentro das nossas cozinhas, até recentemente a gente fez um treinamento, uma imersão de 3 dias com todos os nossos restaurantes. A gente é muito crítico nisso. A gente segue rigorosamente todos esses processos, né? Por entender essa responsabilidade. Então, o que mais me fascina é justamente essa busca, né, pela novidade, essa busca pelo que há de mais moderno no mercado. As nossas pesquisas, constantemente, eu e os meus sócios, a gente sai viajar para outros estados, até fora do país, para buscar outras inspirações. Isso tudo me fascina. Ai, que legal isso. Porque é exatamente isso que a gente sente quando frequenta, né? A gente sente essa novidade, a gente sente a qualidade, a gente sente o acolhimento. Então, acho que dá para dizer, sim, que a entrega, ela acontece, né? Da forma como vocês buscam. E aí, quando a gente fala de culinária japonesa e alta coquetelaria, então temos mais né, tem um além ali. Como que a coquetelaria entra nessa proposta do restaurante de vocês? Perfeito. Entra desde a época dos primeiros restaurantes lá, né? Onde a gente sempre investiu nessa pesquisa que a gente faz até mesmo fora do nosso estado e em outros países, em trazer não somente aqueles coquetéis clássicos que a gente vê por aí, mas de inovar e também de dar para os nossos colaboradores a chance deles criarem, a chance deles soltarem a imaginação, deles se especializarem e criarem algo que fazem parte, que é deles. Então a gente está constantemente trazendo novidades. Até agora, no Dia das Mulheres, a gente teve um drink específico para o Dia da Mulher, né? Então, sazonalidade, assim, a gente acaba trazendo um drink, esse aqui vai ficar disponível somente nessa temporada, né? Sem esquecer, obviamente, da coquetelaria clássica, que não tem como a gente fugir, mas a gente gosta muito de trazer essa novidade, de dar essa autonomia para o nosso colaborador, para que ele se sinta parte, ele faça parte realmente, né? Sim. E assim, ó, a gente tem, hoje, fala-se muito, né, Priscila, da experiência do cliente. Independente da operação, né, do que aquela empresa faça, faz parte do atendimento entregar algo mais, que é essa experiência, né? Enfim, bem como eu disse, independente da operação. Quando vocês falam de experiência gastronômica, né, o que é exatamente, o que define essa experiência que vocês buscam entregar para os clientes de vocês? Exato, esse é um trabalho muito complexo, né? Até é mais a minha área ali dentro do nosso grupo, porque nós trabalhamos com pessoas. Sim. Pessoas têm problemas, pessoas talvez não dormiram bem essa noite porque um filho estava doente. Então, a gente precisa estar constantemente motivando eles para que, olha, você vai atender uma pessoa hoje que talvez ela está comemorando uma aprovação, talvez ela esteja comemorando uma alta médica, né, um aniversário, coisas importantes. Assim como você também vai receber uma pessoa que talvez esteja passando por um momento complicado. Então, essa sensibilidade, né, a gente gosta muito de sempre reforçar o time de que, poxa, somos todos pessoas, Sim. né? Então, independente se o teu dia foi ruim, se você tá com algum problema, receba essa pessoa com um sorriso no rosto, né? Isso é parte do todo. Cozinha também, da mesma forma, desempenhe um bom trabalho, vista a camisa da empresa que você trabalha, né? Faça por merecer aquilo. Então, a gente está constantemente motivando essas pessoas e eu acredito que seja isso que eleva a experiência do cliente. Sim. Né? Claro que a gente não ganha todas, a gente erra, né? Isso é natural. Mas, acima de tudo, também entender e compreender esses erros. Eu costumo dizer lá pro meu pessoal, quem sabe até se alguém estiver ouvindo vai lembrar. Errou, tá errado e não se erra mais nisso. Pronto. Né? Então, a gente erra, ok. Ao invés de a gente ficar chorando, não, vamos aprender com isso. Se a gente errou, vamos pedir desculpa. Né? Então, é isso que a gente acaba sempre fortalecendo nos nossos discursos com o pessoal e a parte da experiência. Acho que isso é uma das coisas que o empreendedorismo também traz pra gente, né? Que foi uma das coisas que eu aprendi cedo também, enquanto empreendedora, errar e errar rápido, né? Exatamente. Pra já voltar e vamos lá, porque o erro ele vai fazer parte mesmo. Acho que a minha geração não atua, mas talvez a minha, que eu devo ter aí uns 15 anos a mais que tu, a gente não podia errar, né? A gente tinha essa coisa com o erro, Deus o livre. E as novas gerações têm essa relação com o erro de forma mais tranquila, né? E o quanto que isso é importante, principalmente para dentro das empresas, né? Porque o erro vai acontecer
E quando ele acontece, não pode ser o fim do mundo, né? Muito pelo contrário, é bem como tu falaste, né? Vamos aprender com isso, bola pra frente. Exatamente. E vamos seguir adiante. Agora, seguindo essa linha da experiência, a semana passada teve aqui na unidade de Santo Ângelo, no Ikigai aqui, a cerimônia Kaitai, né? Eu fiquei encantadíssima, até fiz um story lá, porque quando eu entendi o que era, eu tive a oportunidade de uma vez, num restaurante lá em Fernando de Noronha, participar de uma coisa parecida, né? Numa pousada chamada Zé Maria, que tem lá em Noronha. E eles tinham uma coisa parecida também, né? Com peixe gigante e tal. Mas depois, quando eu vi os stories de vocês, eu vi que não, que era a experiência de vocês era bem mais diferente e muito mais cerimonial mesmo do que o que eu tinha vivido lá. Mas fantástico do mesmo jeito, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, né, pra gente de que tradição é essa, como é que isso surgiu e como é que isso acontece dentro dos restaurantes de vocês? Então, essa experiência, né, que teve na semana passada, ela faz parte de um realinhamento, de uma reorganização que a gente está fazendo enquanto grupo, né? E a cerimônia Kaitai, ela tem... Bom, a cerimônia, né, por si só, já é uma comemoração. Sim. Então, a gente fez ela no intuito de marcar esse nosso 3º ano de trabalho aqui em Santo Ângelo. E a gente tentou trazer para o nosso cliente um pouquinho do que acontece nos bastidores, né? Porque a gente é acostumado a ver o prato na mesa, já montado, pronto. Então, a gente trouxe um chefe convidado, né? Esse chefe foi abrindo o atum na frente dos nossos atum convidados. De 60 quilos, é isso? Exatamente. Explicando a história dele, explicando qual é o tipo de corte que ele está fazendo. E depois todos puderam saborear os pratos feitos naquela noite com aquele atum. Então, é uma forma de aproximar um pouco mais o nosso público a toda esse preparo, essas técnicas, tudo que envolve o nosso dia a dia, né? Fora realmente proporcionar um ambiente de descontração ali, deu pra ver que o pessoal realmente aproveitou, né? Muito. Então, faz parte desse nosso novo alinhamento aí de trazer experiências diferentes. Inclusive, nós vamos ter em Ijuí a cerimônia Kaitai, no dia 15 de abril, né? Então, cada vez mais a gente quer trazer coisas diferentes para o nosso público. E também o cardápio também ele é especialmente pensado para esse dia, né? Para aquele cardápio dia. Diferenciado também, né? Eram 8 pratos diferentes, né? Isso, tiveram alguns bônus ali do nosso chefe convidado também, mas ele é um evento fechado, sim. O restaurante fica único exclusivamente para aquele evento. E as pessoas, elas podem acompanhar o passo a passo ali do que elas vão... O que vai chegando na mesa, né? Achei incrível. Então, quem perdeu em Santo Ângelo pode aproveitar dia 15 de abril no Ikigai de Ijuí. Nós já estamos com metade das mesas praticamente fechadas lá, mas vai ser um outro grande evento, com certeza. Nossa, vale muito. Outra coisa falando de experiência que eu achei sensacional, eu fui presenteada pelo Gustavo com um vinho, né? E quando o Gustavo me falou da história, né, do quanto que vocês... Daí eu pude ver o quanto que é muito mais profundo, na verdade, o quanto que vocês se preocupam em entregar, de fato, uma experiência completa para o cliente de vocês. Porque daí uma empresa ir lá buscar uma vinícola para trazer, né, um vinho que harmonizasse melhor com os pratos, eu achei sensacional. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, dessa ideia de vocês, dessa parceria com a vinícola, de criar aí uma bebida específica para o restaurante. Perfeito. Essa parceria com a Azienda Bortolini, do Márcio Bortolini. Inclusive, ele tem uma parceria muito forte aqui com a Dom Carlos, que é da nossa região. Então, houve realmente uma preocupação em trazer um produto que fosse regional, né? Que tivesse raízes e identidade do nosso contexto. E também um produto que aproximasse o nosso cliente do nosso produto. A gente sabe, e muitas pessoas chegam até o restaurante com um pouco de receio, sem saber exatamente o que pedir, né, o que comer, e isso também acontece com o vinho. Sim. Então, quando a gente firmou essa parceria, foi com o intuito, olha, não tem erro, você vai tomar o vinho do Ikigai, vai pegar aquela seleção proposta pelos nossos atendentes ou que a pessoa escolher e vai vai harmonizar os dois sabores. Ai, que delícia isso, que perfeito. Tá lá o meu guardado ainda, tá pro momento certo. Para um dia que eu pedir um delivery lá do Ikigai, ele vai ser usado. E nas nossas unidades o pessoal encontra ele. Sim. Agora são 13h40, a gente vai fazer já nossa segunda pausa aqui no cafezinho, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já.
Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Mulheres empreendem e transformam a história de muita gente. Seja contratando mais mulheres, seja gerando impacto ao seu redor. E o Sicredi apoia para que façam ainda mais, com bilhões em crédito e com soluções financeiras para elas crescerem. 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Acreditar nas mulheres que transformam o mundo é o que fazemos todos os dias. Sicredi é ter com quem contar. Eu sou o Doutor Veneno. Adoro quando você joga remédio vencido no vaso ou na pia. Cada comprimido é uma dose a mais de veneno na água, nos rios, nos peixes. Eu espalho contaminação por todo lado. Chega, Doutor Veneno. Remédio vencido não se joga no vaso nem na pia. A gente leva a uma farmácia ou ponto de coleta. Vamos cuidar da água e do meio ambiente. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44, a gente está de volta aqui com o cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Agora a gente vai falar um pouco mais com a Priscila sobre a história do grupo, né? E o que o futuro reserva para essas empresas. Hoje o grupo ele vive um momento bastante importante, né, Priscila? Vocês estão pensando nessa parte de crescimento, de se organizar para expandir. O que a gente pode esperar? O que vocês podem nos contar dessas alterações, né, dessas mudanças para o futuro? Então, primeiro que nós estamos muito felizes, né? Afinal de contas, a gente sabe que as empresas acabam, às vezes, fechando nos primeiros anos. E a nossa trajetória já tem 12 anos, né? E seguimos sem pressa para acabar, realmente, porque o nosso objetivo é continuar. Então, a gente está fazendo uma estruturação, né? A gente está montando uma nova estrutura, né? Com vistas a essa expansão. Estamos organizando uma franqueadora. Infelizmente, eu não posso te dar muitos spoilers, assim. Inclusive, essa manhã eu tive 3 grandes reuniões muito importantes sobre o nosso futuro. E a gente está confiante, né? Com os olhos adiante para levar o Buda para outros lugares e... Enfim, o futuro vem forte por aí. Ai, que legal. Mas então vai ficar uma promessa, que assim que tu puder, tu volta Sim. aqui no cafezinho pra contar em primeira mão pra gente. Pode deixar. E aí tu falaste do levar o Buda, né, pra outros lugares. Muitas pessoas conhecem, né, o Ikigai, enfim, mas talvez não saibam da história. Tu falou um pouquinho no primeiro bloco, né? Não sabem que talvez até o Buda veio antes, né, do Ikigai. Conta um pouquinho pra gente dessa, né, do Buda e dessa transição que vocês vão passar agora, né,
de Ikigai para Buda? Como é que isso se funde? Como que isso acontece para o mercado? Perfeito. É bem importante até explicar para todo mundo que a gente fará uma transição da nossa marca, né? Como vocês já podem perceber, hoje a gente tem a marca do Ikigai e também um Buda ao lado. Porque a história do Buda começou há 12 anos atrás e depois, com a minha chegada na sociedade, a gente criou, então, o Ikigai. Mas faz parte desse nosso realinhamento de expectativas e com vistas à expansão, fazer essa transição para a marca Buda. Então é importante falar para todo mundo que continuaremos com a mesma essência, vocês encontrarão a mesma qualidade de ambiente, a mesma qualidade de produto, mas a gente passará a usar o nome Buda, que no final das contas sempre foi, né, a nossa essência, né, juntar essa... digamos, essa experiência, essa expertise do Buda com todos os preceitos da filosofia do Ikigai e assim continuar essa nossa caminhada. Eu acho sensacional isso e acho que tem tudo a ver, na verdade, né? Inclusive, esteticamente falando, tem tudo a ver e fica lindo, né? Quando combina uma coisa com a outra. E outra coisa que pra mim é curioso e que eu gostaria muito de saber como é que é pra ti, pra vocês... Porque vocês têm um restaurante em cada cidade, né? E são cidades bastante diferentes, economicamente falando também. E a parte também do consumo, eu acredito que também deve ser diferente. O que vocês conseguem trazer de experiência de uma cidade para outra? O que é relevante numa que daqui a pouco não consegue utilizar na outra? Como que é isso de ter uma operação em cada cidade? Então, existem coisas que são muito parecidas e existem coisas que diferem um pouco, mas no geral o nosso público ele é muito exigente. Então o nosso público fiel é aquele público que realmente reconhece que nós trabalhamos com insumos de qualidade, que nós respeitamos todas as técnicas e processos, e é aquele público que espera que tenha um produto diferente, um drink novo. Então, no geral, se assemelha bastante o nosso público, né? Mas, claro, existem dificuldades da cidade, né? Coisas mais características da região ali que a gente tá, né? Por exemplo, o Juiz Santo Ângelo acaba se assemelhando um pouquinho mais e difere das outras que estão um pouquinho mais distantes, né? Sim. Mas, no geral, é bem tranquilo, assim. E a gente é muito aberto, né? A gente tem uma comunicação como grupo semanal, né? Para não dizer diária, porque diária também tem, mas semanalmente a gente senta, conversa, realinha. Então, é muito tranquilo para nós isso. Sim. Eu queria saber de ti, assim, porque assim, olhando para trás, mesmo que tenha muita coisa ainda para acontecer no futuro, já dá para olhar para trás e ter muito orgulho da trajetória, né? E do que vocês construíram até aqui. O que mais te impressiona nesse tempo aí de trabalho, de construção até agora? E que te dá mais orgulho, assim? Bom, orgulho acho que do que nós construímos, né? Falando mais como grupo, porque não é fácil. O Cassiano e o Gustavo já se conheciam, moravam na mesma cidade. E eu cheguei praticamente de paraquedas lá, mas a confiança, né, que eles tiveram em mim e eu tive neles, essa nossa união, né, que a gente se fortaleceu. Então isso é o que dá mais orgulho, né, do nosso diálogo, do respeito que a gente tem enquanto grupo. Sim. Sabe que eu tava te ouvindo falar e tava lembrando de um vídeo que eu vi de vocês nas redes sociais. De vocês ali na frente do restaurante, comemorando, não sei quanto tempo, acho que era 1 ano, talvez possa estar errada. E me lembrando das palavras que o Gustavo, enfim, usou, porque é uma grande satisfação, né, Priscila? A gente sabe que não é fácil empreender, independente do lugar, né? Mas é tão legal quando a gente encontra pessoas que estão na mesma loucura que a gente, né? Como que é pra ti trabalhar em sociedade? Porque eu assim, já trabalhei, já tive sócios. É um casamento, né? É um casamento. E assim como toda relação, principalmente essa do casamento, tem dias que a gente não quer ver o parceiro na frente, mas não pode viver sem ele. Como que está sendo para ti essa questão do trabalho em sociedade? Como que vocês trabalham para que essa relação seja cada vez melhor? Eu destacaria 2 palavras-chave, né? Que é o respeito e o diálogo. Boa. Então... Para qualquer relação, né? Para qualquer relacionamento. Bem como tu disseste, é um casamento, né? Sim. A gente acaba discordando, nem sempre a gente vai estar alinhado da mesma forma, mas o respeito e o diálogo sempre deve prevalecer. E é isso que
acredito que está nos fazendo perseverar, né, nessa caminhada. Sim. O que tu percebe, assim, dos teus outros sócios, do Gustavo e do Cassiano, contigo? Que habilidades tu entende que cada um tem e que acaba somando, que faz com que o todo funcione? Somos bem diferentes. Sim. Somos bem diferentes, assim. Um é mais comunicativo, o outro talvez é um pouco mais introvertido, algum é mais imediatista, o outro já talvez é um meio termo. E é isso, não vou citar especificadamente, senão eles podem até ficar bravos comigo, mas é um jogo bem legal, porque enquanto um tá dando uma viajada demais, o outro já puxa o pezinho pro chão, o outro, não, mas espera aí, eu acho que isso aqui faz sentido. E é essa construção gostosa, né, do dia a dia que a gente que tá tem. funcionando muito bem, né? E daí outra coisa, assim, sabe que eu tava, no dia da minha conversa com o Gustavo, eu tava conversando com ele, falamos sobre o relatório do Sebrae, daqui de Santo Ângelo, relatório das cidades do Sebrae, traz que a atividade de comida, principalmente de restaurante, é a primeira atividade mais procurada, né, aqui em Santo Ângelo, mais utilizada, na verdade, de comida, e segundo é delivery. Então a comida, ela é um destaque aqui, né, tem muito empreendedor de comida. Mas empreender na gastronomia, na minha opinião, exige muito mais do que gostar de comida, principalmente gostar de comer, né? O que tu entende que sustenta, qual que é o valor que sustenta a operação de vocês ao longo desses anos? É o conjunto de fatores, né? Sem dúvida, a confiança no trabalho que a gente desenvolve, né? O gostar desse envolvimento com comida e o gostar de transformar a vida das pessoas, né? A exemplo do Natan, nós temos tantos outros exemplos de pessoas que vieram de uma realidade talvez um pouco mais difícil e que a gente consegue, através do trabalho, né, melhorar. Então, para nós é recompensador quando a gente vê a pessoa evoluindo, né, melhorando, tendo uma boa qualidade de vida com a sua família. Inclusive, a mão de obra no sushi hoje, ela é um pouco complexa aqui na nossa região, né? Então, a gente acaba trazendo pessoas de outros estados, inclusive, onde a realidade é bem, bem complexa, assim, e o pessoal acaba ganhando um valor ínfimo, né? Que não paga as contas de casa, e a gente acaba trazendo essas pessoas que acaba treinando elas para trabalhar do nosso modo. E é muito legal. Inclusive, tem um colaborador lá de Juí que chegou recentemente, trouxe a esposa, a nenê já nasceu aqui. Então, a gente acaba criando um vínculo, né? A gente quer ver essas pessoas bem. Então, é a confiança no trabalho, é o transformar na vida das pessoas. E é isso. E eu queria que tu me falasse, assim, para quem ainda não teve a oportunidade de ir em um dos restaurantes, né? Não conhece ainda o Ikigai, o Buda, o que as pessoas podem esperar quando frequentam, quando forem conhecer o restaurante? Então, eu vou procurar falar de uma outra maneira, porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes têm medo de chegar no restaurante. Eu não vou saber pedir, eu não vou saber. Vocês vão encontrar muito acolhimento, né? A nossa equipe é extremamente preparada para poder orientar a pessoa que nunca comeu sushi até a pessoa que já frequentou sushis ao redor do mundo. Então, vocês podem encontrar o acolhimento, vocês podem encontrar uma equipe engajada no bem-estar da pessoa que está ali. Da parte da cozinha e da nossa coquetelaria, sem dúvida, a qualidade, né? Sim, é verdade. É verdade, assim, e lembro da qualidade com a boca salivada, né? Eu confesso que a primeira vez que eu experimentei sushi, eu acho que deve ser uma experiência, e que para todo mundo, né? Porque é uma iguaria, né? Então, a primeira impressão pode ser, né, daqui a pouco estranha, assim, para quem nunca comeu, né? Mas é um caminho sem volta. Exatamente. A gente costuma até falar, né, que é necessário de 3 a 5 vezes para você gostar. E eu sou suspeita, porque todos esses anos que eu tô nessa caminhada, até o pessoal fala, você nunca enjoa, não enjoa. Não enjoa. Não enjoa. Se pudesse comer, que comida tu comeria pro resto da vida? Sushi certamente estaria lá na lista de, aguentaria pro resto da vida? Sim, aguentaria, porque... primeiro porque, assim, tem muita variedade, né? A gente não tá falando de uma coisa só. Não é o mesmo gosto, né? Em todos os pratos. E ali, principalmente vocês têm uma variedade, né? Um cardápio gigante. Então, a pessoa, de fato, ela vai encontrar sempre muitas coisas diferentes
uma mais gostosa que a outra, né? Como é que vocês pensam nessa variedade? Como é que funciona essa curadoria do cardápio de vocês? Hoje nós temos o Natan, que é o responsável pelo treinamento das nossas equipes, né? Que, bom, já falei dele aqui, um cara sensacional do ponto de vista pessoal e técnico, né? Então, ele é a pessoa que encabeça ali, dá a liberdade para que as pessoas também possam criar. Então, a gente é muito aberto a isso. Volta e meia sai... Eu sofro, né? Eu digo que eu sofro muito no meu trabalho, porque eu tô lá pelo restaurante e volta e meia, experimenta isso aqui que eu fiz. Que coisa, né? Então, a gente é muito aberto, assim, a ouvir as novas ideias que vêm de dentro do time e buscar especialização, buscar conhecimento também para agregar. Sim. Se precisar de um currículo para alguém, para experimentar, para degustar, por favor, né? Eu posso encaminhar depois o meu. Priscila, quando tu pensa no futuro, né? De tudo isso que vocês estão construindo, né? De onde, até agora, de onde vocês chegaram e tudo que vocês pensam para o futuro, o que mais te entusiasma nessa construção? A construção de um legado de muito trabalho, né? Hoje, até pelo amadurecer da idade, eu e um sócio, a gente já comenta para os nossos filhos e tudo mais. Então, é a construção de um legado de muito trabalho, de muita honestidade, muita ética e, sem dúvida, melhorar a vida de todos que estão ao nosso redor, né? Sem nunca deixar de prestar o melhor serviço possível e trazer ainda mais qualidade para quem nos prestigia. E para fechar, tá? Agora são 13h58, a gente vai finalizando já. Se cada pessoa precisa, né? Seria o ideal, assim, no nosso mundo, cada um encontrar o seu Ikigai, né? O seu propósito. Qual tu acredita que é o Ikigai da operação, do restaurante que vocês estão construindo? Bom, são vários fatores aí, mas eu acredito que vou ser um pouco repetitiva, né? Mas é transformar a vida das pessoas. Transformar a vida das pessoas que vêm até o nosso restaurante, seja comemorar ou seja passar por um dia difícil, e também das pessoas que trabalham com nós. Então, seria essa parte. Ai, que legal. Priscila, eu, assim, só posso te agradecer. Foi uma conversa muito legal, foi encantador. Além de desejar mais sucesso, né? É muito legal ver essa virada de chave. Eu sou uma apreciadora de mulheres que encaram com coragem essas reviravoltas que a vida nos oferece, né? E é legal quando a gente encara mesmo de frente, nada contra, né, os homens que fazem isso, mas nós mulheres, a gente tem essa capacidade e por vezes a gente se reprime um pouco, né? Existem alguns fatores sociais que nos fazem... Que infelizmente ainda estão presentes. Exato, exato. Então, assim, toda a minha admiração, tá? De verdade, pela tua trajetória, pelo que vocês estão construindo. Adorei a nossa conversa. Volta sempre que tiver alguma novidade que vocês queiram contar, que vocês queiram compartilhar. Vai ser muito legal a gente poder conversar de novo. E quando tiver novidade lá da franquia, por favor, venha aqui contar de primeira mão pro cafezinho. Eu que agradeço a recepção, o carinho. Pode deixar que eu volto, agora eu já aprendi o caminho. E reforçar, então, para quem está nos escutando, que não se assustem, nós teremos uma transição de marca, né? Ikigai passará com o nome a se chamar Buda, mas estaremos ainda mais empenhados em continuar trazendo novidade e qualidade para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O propósito segue o mesmo, né? Segue o mesmo, com certeza. Hoje a gente falou sobre escolhas de vida, mudança de caminho, empreendedorismo e também sobre como um projeto pode crescer quando existe propósito por trás dele. E talvez seja essa uma das ideias mais bonitas da cultura japonesa, o conceito de Ikigai, que fala justamente sobre aquilo que dá sentido à nossa caminhada. Cada pessoa tem o seu Ikigai, cada projeto também encontra o seu, e é muito bonito quando esses caminhos se encontram. Então fica aqui também o nosso agradecimento especial ao Ikigai Sushi Bar, pela confiança e pela parceria com o Cafezinho Missioneiro, que essa caminhada conjunta seja também um encontro de propósitos, de ideias e de boas experiências. E claro, o nosso agradecimento aos nossos parceiros que caminham conosco todos os dias, Corsã, Sicredi, Clínica Com e o Tenondé Parque Hotel. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco agora nessa tarde. Amanhã tem mais cafezinho e eu espero vocês.